Eu vim aqui falar sobre uma coisa que eu acho bastante interessante, que não é uma coisa bem comentada ultimamente. Reparo muito em redes sociais como o Instagram, o TikTok, que na realidade é o quê? Na realidade é o seguinte, eu percebo que as pessoas elas não são instruídas certas vezes a fazer conteúdo na internet e elas fazem de todo jeito. Ou principalmente aquelas pessoas que almejam ser um influenciador, ou elas ficam copiando características. Ó, um exemplo bastante comum, que eu estou fazendo até agora, tentando corrigir isso, é a questão de como é que eu gravo um vídeo, como é que eu faço uma fotografia. As pessoas mal percebem que a fotografia delas é muito danificada pelo próprio ego delas. O que eu estou querendo dizer? Que as pessoas, quando vão fazer uma fotografia, um vídeo, elas ficam olhando muito mais para o próprio reflexo que o telefone faz dela mesma do que para onde ela deveria olhar. Porque a partir desse momento, eu tenho certeza que agora nesse ponto do vídeo, o vídeo parece um pouco mais apessoalizado, como se eu estivesse comunicando diretamente com vocês de uma forma mais conectada. E você, por que você tem essa sensação? Essa sensação vem simplesmente por conta que eu posso condicionar por onde eu olho. Se eu ficar olhando constantemente para o meu próprio reflexo, fica uma coisa muito estranha às vezes. Parece que eu não estou falando diretamente com vocês. É como se meu olho não estivesse dando atenção realmente exclusiva. Eu não sei se você já percebeu quando vai numa entrevista de alguma coisa que tem câmeras, eles pedem para você olhar o quê? Para a câmera. Ali é um pouco mais tranquilo, porque quando você olha para a câmera sem ver o seu próprio reflexo, você não tem sua atenção assaltada por seu próprio ser. Você, uau, ali sou eu estou bonito, eu estou elegante. E esse tipo de coisa manifesta certos pensamentos que vão fazer você deixar de ter uma boa comunicação. Então, olhe para a câmera. Eu reparo muito em selfies no Instagram que as pessoas elas simplesmente fazem a fotografia e ficam olhando para elas mesmas e meio que perdem uma certa magia na própria fotografia do vídeo que elas estão fazendo. Você pode reparar bem que as pessoas quando vão fazer uma fotografia elas não parecem pessoalizadas em transmitir alguma mensagem. Agora faça o teste, confira aí você mesmo. Pegue seu celular, faça uma fotografia olhando simplesmente centralizado para a câmera, seja a câmera frontal, seja a câmera traseira do seu celular. Você percebe que a foto fica um pouco. Por que está tão viva essa foto? Simplesmente porque você direcionou para onde as pessoas vão te olhar diretamente. A câmera funciona como um canal ocular para o próximo olho. E as pessoas esquecem desse detalhe. Eu fiz até uma anotação que as pessoas tendem a ter dificuldade até na própria comunicação. Quando vão fazer um fato, uma narrativa, vão contar uma coisa que aconteceu no dia a dia delas ou uma história. As pessoas mais antigas, pessoas da geração que hoje tem 60 anos, 70 anos, eles contam a história de uma forma bem mais, como é que eu posso dizer, de uma forma é, mais divertida de se ouvir. Seus ouvidos apreciam, você tem sua atenção mais sugada pela forma que ela conta. Hoje parece que as pessoas elas se condicionaram a falar de uma forma mais parecida umas com as outras. Eu tenho que admitir que eu presencio isso, não é preconceito, não é coisa, mas é uma forma coletivista. As mulheres, quando vão fazer uma narração na internet, elas parecem muito com as outras. Uma blogueira parece muito com minha vizinha que quer ser blogueira. É estranho dizer isso, mas se você olhar, o vocabulário linguístico é muito parecido. As pessoas falam memeticamente, eu digo, a forma mais meme de falar, usar trejeitos e coisas que parecem engraçadinhas para ser ditas. E é uma coisa que está em diversas pessoas. Você pega, por exemplo, a Débora Seco, a forma como ela fala, ela parece muito com uma blogueirinha do Big Brother. E você, por que que as pessoas falam assim? Um exemplo que eu fiz até na natação é que uma palavra que eu tô vendo que é muito usada, talvez o meu ouvido esteja, tipo, mirando demais nessa palavra, é a questão da conjunção enfim. Que a conjunção enfim é uma conjunção de conclusão, né? Quando eu quero pegar e chegar a uma certa conclusão afirmativa. Eu falo uma coisa, aconteceu isso comigo e enfim, estava fazendo isso e enfim.
eu vejo que a pessoa, quando vai narrar o fato, fala tipo uns 10, 8, 9 enfins. Tipo, não tem necessidade de você falar assim desse tanto de enfim. Até porque, afinal, existem sinônimos para você usar também. E as pessoas estão viciadas porque pareceu bonitinho falar, porque alguém famosinho, sei lá, a Luísa Sonza, o picareta do Justin Bieber, usam simplesmente essa. Claro, Justin Bieber é americano, eu tô zoando. Que as pessoas ficam totalmente viciadas em usar certas formas de falar. E isso é estranho. Aí, Jamal, então qual é a fórmula mágica de se falar? Já que você, eu não estou dizendo que eu sou o mestre da comunicação, até porque eu me vejo com muitas dificuldades comunicativas. É uma coisa que você vem treinando pouco a pouco, é difícil. Porque você treina a comunicação de forma prática. Você pode ler vários livros, aprender várias palavras, só que se você não praticar a sua comunicação no dia a dia com pessoas, com todo tipo de pessoa, você não vai ficar treinado. É igual musculação. Não adianta eu pegar um livro sobre treino de musculação, de, por exemplo, treino funcional e não praticar, porque é a prática que vai me determinar o quão bom ou quão resultados eu terei. Da mesma forma a comunicação. Não adianta nada eu pegar ler um livro sobre comunicação, persuasão e não praticar um laboratório social que eu possa usar todos os dias. Uma experiência que eu fiz ao longo dos anos foi usar o ambiente de trabalho que era comércio, então você tem contato com várias pessoas para condicionar e treinar sua comunicação, a sua capacidade de persuasão e capacidade de ler as emoções das pessoas. É muito bom isso, porque com o tempo você acaba pegando, administrando várias abordagens em várias situações. E voltando ao ponto da questão do que eu estava falando, da comunicação, de você narrar um fato. Eu acho muito bonito o fato de você adverbalizar os seus fatos. Como, por exemplo, no livro do Dostoiévski, o Dostoiévski ele adverbaliza quase tudo. Quando ele vai dizer que uma coisa aconteceu, ele diz muito a forma como ela aconteceu. Como você adverbalizar uma emoção. Eu sentia um medo que era sarcasticamente tenebroso. Eu usar muitos advérbios deixa a minha comunicação mais detalhada e mais fácil de ser interpretada. Como sentir um horizonte vou dar um exemplo, é um pouco viajado descrever isso, mas adverbalizar tudo o que você vai fazer, você tem a capacidade de descrever e como as variações de uma ação para outra. Certo dia, quando abri a porta em meio a um vento que soprava melancolicamente, igual a um feriado silencioso. Tá vendo o tanto de coisa elementos que eu tive que usar para descrever uma situação comum? Eu poderia dizer simplesmente que abri a porta e o vento soprava na minha cara, mas não, eu fui mais fundo. Eu fiz você vivenciar de uma forma mais emocional a situação. Então, se você quer induzir emoções nas pessoas, ou querer que as pessoas sintam a emoção do que você aconteceu, você contar um fato que, eu fui assaltado e eu senti tristemente certos tremores, você vai detalhar por forma de adverbalizar. Use advérbios. Não fique viciado em usar palavrinhas que parecem bonitas, mas use advérbios. Tente adverbalizar coisas que são até difíceis de dizer. Como, por exemplo, você pega alguma coisa, deixa eu ver um tipo de advérbio que eu posso criar do nada agora. Um advérbio insubordinadamente, tá entendendo? Friamente. Eu bati no cara friamente. Eu bati no cara parece uma coisa mais vaga, mas eu bati no cara friamente descreve muito mais a minha ação do que só bati no cara. Tá percebendo como é uma coisa bem complexa?